Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui fazendo mais um vídeo para esclarecer um pouco sobre a medicina integrativa e a nutrição holística. Estaremos falando hoje com o terapeuta Ricardo Amaral, com a terapeuta Maíra Fiuza e comigo, a terapeuta Eliane Lima. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here? E galera, mais um lembrete, quem está assistindo os vídeos, gostando dos vídeos, por favor, compartilhe, por favor, curtam e também assine lá, clica lá no sininho de notificações para sempre que a gente postar um novo vídeo, você ficar informado das novidades. Tá ok? Então, Ricardo, fala um pouquinho para a gente sobre o Petrini, que é um jornalista e ativista alimentar que em 1986 criou a filosofia do Slow Food. Então, mãe, fala assim, né, que a gente tem o hábito de se alimentar, se senta numa mesa, tem o arroz, feijão, né, pegando assim nossa alimentação mais brasileira, né, essa coisa do arroz e feijão todos os dias, salada, né. A maioria das pessoas, praticamente quase todas as pessoas, não tem noção de onde que veio aquele feijão, né, de onde veio aquele arroz. Movimentos no mundo, né, baseado exatamente nessa visão do Petrini, né, que em 1986 ele pensa a alimentação de uma forma diferenciada. Então a gente vive uma vida muito corrida, praticamente tem pessoas que comem, né, pegando o modelo americano, no fast food, né, seria comida rápida, e o slow food, que é comida lenta. É o contrário, entende? Então, o que ele fez? Num mundo tão corrido, ele lança uma filosofia de frear para se alimentar com qualidade. Em vez de continuar nessa correria toda, né, você não sabe de onde vem o alimento, como que é produzido aquele alimento. Você come sem prestar atenção no que você está comendo. Na verdade, o Petrini ele dá o pontapé inicial ao mindfulness, né? Você comer, sentindo o sabor do alimento, a textura, você comer tendo prazer com as cores e até mesmo com as pessoas, né, sentadas ali àquela mesa. Então, essa é a filosofia do Petrini, de quando sento numa mesa, é um momento também de socialização. Mas aquelas pessoas também deveriam também se preocupar com a produção dos alimentos que você, né, está ali na sua mesa. Então, esse movimento Slow Food, ele tem algo que eu acho muito legal, que é você saber a procedência dos alimentos. E o ideal seria você conhecer a pessoa que plantou aquele alimento, ou que produziu aquele alimento. Se ele está tendo uma condição digna por exemplo, tem os atravessadores, né? Sim. Então, por exemplo, eu gastei luz, eu gastei energia, né? Minha família toda ficou envolvida na produção daqueles alimentos, e um atravessador, né, que mora na área urbana, ele vai até a zona rural, chega lá, ele compra na sua mão, um exemplo, uma caixa de tomate, ele vai te dar R$ 25. Isso aqui é uma suposição, não é um valor real. Mas quando ele chegar na cidade, ele vai vender aquela caixa por R$ 70, sendo que ele não tomou sol, nem chuva, ele não se esforçou, né, para poder cortar o solo e colocar semente no chão. Praticamente ele ganha o que o agricultor deveria ganhar. O agricultor fica com que ele não consegue nem se manter. Por isso que muita gente acaba saindo do campo e vindo para as cidades por falta de condições reais, né, de manutenção. Como manter numa roça onde o que eu estou produzindo, na verdade, eu não consigo um preço justo, então eu não consigo pagar nem minha conta, né, de luz, que muitas vezes eu tenho uma bomba para poder molhar uma horta, alguma coisa, e acabo falindo. Então, a visão do Petrini e do movimento Slow Food é mais qualidade de vida também para quem produz. Eu vou usar o nome de uma empresa aqui,
não fazendo propaganda para ela, mas ao mesmo tempo se beneficiar, já que segue uma linha assim bem parecida com isso, né, que é a filosofia do Slow Food, e até mesmo eles colocaram, na verdade, esse tipo de filosofia dentro da própria empresa, pelo menos é o que parece, o que eu li, né, sobre essa empresa, que chama Davines, onde a diretoria da Davines implantou esse tipo de visão também dentro da empresa, e os cosméticos dessa empresa, ele é praticamente produzido, né, a matéria-prima é produzida no campo, porém existe um auxílio, uma ajuda a esse homem do campo, essa pessoa que está no campo, com maquinários básicos, né, e até uma construção digna para que ele possa ter ali, por exemplo, um depósito para colocar a matéria-prima para depois ser levada, por exemplo, para a cidade para ser confeccionado aí os cosméticos dessa empresa chamada Davines. O que eles fizeram? Eles estão dando condições do homem do campo permanecer no campo, porém não como mendigos, mas como pessoas que agora recuperaram a sua dignidade. E essas pessoas agora vão poder passar para os seus filhos aquela tradição. E com a certeza que os filhos não vão passar fome e nem vão falir, literalmente, né, na roça. Porque falem na roça, vão para a cidade para trabalhar numa área que normalmente eles nunca trabalharam. E também, assim, nem todo mundo consegue estudar, né, fazer uma faculdade. O homem do campo ele não consegue manter uma faculdade muito fácil de um filho lá na cidade. Então, até isso, nessa filosofia do Petrini, né, que começa lá, ele jornalista e um ativista alimentar, ele começa isso em 1986, você vê que esse movimento foi crescendo, inclusive aqui no Brasil existe já esse movimento, né? Praticamente existe em vários países simultaneamente esses projetos, vamos chamar assim. E eu sou a favor desses projetos, por quê? Porque imagine você, se uma empresa internacional financiasse, por exemplo, a produção de alguma planta medicinal aqui da nossa região, para o homem do campo, ele poderia ter muito mais dignidade, muito mais qualidade de vida e poderia dar muito mais qualidade de vida também para as pessoas que ele ama. Então, essa iniciativa do Petrini e de empresas como a Davines, eu acho que deveria ser multiplicada todos os dias, porque muitas pessoas colocam o alimento na mesa, mas não sabem a procedência, não sabem quem foi que plantou e nem com que condições foram, né, esses alimentos foram plantados. Verdade. Então essa história me remete à história da ratoeira, porque quando eu como algo que eu não quero nem saber quem foi que produziu, então quem produziu também pode colocar o que eles quiserem lá, porque eu não vou saber mesmo, não é? Verdade. Então, quando eu começo a me preocupar com isso, né, com essa trajetória do alimento até a cidade, eu consigo também fazer um trabalho eu vou chamar assim de pesquisa. Eu ia dar um nome assim mais pesado, mas não é legal. Uma pesquisa, você vai pesquisar e ao mesmo tempo você vai poder contribuir de alguma forma para informar aquela pessoa que está colocando muito agrotóxico, por exemplo, no tomate, que ele pode produzir um orgânico, porque a filosofia do Slow Food coloca também a possibilidade de você fazer cursos para que você possa se capacitar até para produzir um tomate. E eles vão conseguir esse recurso para você. E como que se consegue esse recurso? Tem pessoas que são voluntárias. Por exemplo, eu mesmo seria um voluntário, eu tenho certeza que você também seria uma voluntária, Sim. Você também seria uma voluntária, não é? Porque esse alimento que saísse lá do campo, ele ia sair um alimento muito mais saudável, talvez até orgânico, por que não? Porque o agricultor, ele não tem uma assessoria e é preciso uma consultoria para se fazer isso. E na filosofia do Slow Food, eles estão conseguindo fazer isso até com voluntários, né? Pessoas que percebem que esse momento, né, de tanto agrotóxico, só para você ter uma noção, passa pelo organismo dos seres humanos
entre agrotóxicos, acidulantes, conservantes e etc., em torno de 5 litros, né, desses produtos que são altamente agressivos à saúde, todos os anos. Então, se as pessoas não saírem da sua comodidade da cidade, né, das áreas urbanas, e vistoriar, né, que a palavra seria essa, lá no campo, o que está acontecendo, é a história da ratoeira. Os primeiros ratos a morrerem é exatamente o homem do campo. Né? Eu estou usando um termo bem agressivo, porque veneno não é uma coisa da gente falar de forma tranquila. Então, aquelas pessoas ali, elas começam a mexer com agrotóxicos, e eu falo que eu já atendi no consultório várias pessoas com câncer, exatamente por ter manipulado esse tipo de química, né, altamente nociva à saúde humana. Essas pessoas se contaminam em primeira instância, porém os consumidores logo em seguida. Eu bato palmas literalmente, né, para o Petrini e para esse movimento de conscientização de uma boa alimentação, de uma boa nutrição, mas visando também o ganho também da pessoa que está produzindo e a qualidade de vida das pessoas que estão produzindo e a qualidade dos alimentos que estão chegando à nossa mesa. Verdade. Até porque se você matar esses pequenos agricultores, você vai estar abrindo oportunidade para os grandes produtores. E eles não vão produzir de uma forma mais natural, mais orgânica. Eles vão utilizar em grande escala, né? Então vai ser isso que você acabou de falar, que eles falam que não tem como produzir alimentos sem agrotóxicos. Os orgânicos estão provando o contrário. E por quê? Existe mesmo na mídia de massa interesses econômicos onde coloca que é impossível você produzir sem veneno. Mas as pessoas que estão plantando sem veneno conseguem bons frutos, boas verduras. Sim, você pode conferir que você vai ver, a internet está cheia de pessoas vendendo para o Brasil inteiro. Né? Inclusive aqui em Guanambi já temos pessoas já produzindo os orgânicos ainda timidamente, mas esse movimento está crescendo, não só no Brasil, mas no mundo. E faço votos que continuem. E faço votos também que a filosofia do Slow Food faça parte do conhecimento também do currículo escolar. Desde a base lá embaixo, até lá no prézinho, né? Até a faculdade, até as graduações mais altas. Rupert Sheldrake, ele fala, Ricardo, sobre uma nova ciência para a vida em 1981. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente. Na verdade, é um livro, né? Uma nova ciência para a vida, do Rupert Sheldrake. E todo o trabalho dele se baseia na teoria do 100º macaco. E até mesmo do entrelaçamento quântico, onde todas as coisas estão interligadas entre si. Não existe uma separação. Não é? Então, pegando a teoria do 100º macaco, que é interessante, em ilhas próximas ao Japão, existiam alguns macacos. E esses macacos comiam uma espécie de batatas. Não é? E esse foi o 100º macaco. Assim que ele conseguiu lavar essas batatas, que ele comeu a batata limpinha, lógico que é muito mais saborosa, não é? Simultaneamente, em outras ilhas, outros macacos começaram a fazer o mesmo. Mas como? Será que algum macaco, depois que viu, né, o seu companheiro ali lavando, pegou um barquinho ou um submarino e foi até a próxima ilha? Ou até mesmo ele foi nadando, né, um exímio nadador, foi de uma ilha na outra? Não. Simultaneamente, os macacos das outras ilhas, com um efeito em cadeia, começaram todos eles a lavar, né, as suas batatas antes de comer. Ou seja, então o Sheldrake, ele deixa bem claro que eu estou interligado a você. E tem uma experiência que ele faz, que é interessante. Ele coloca uma pessoa de costas, e todas as vezes que ele... Um exemplo, ele coloca do
lado esquerdo, tá? Isso aqui é um exemplo, não é bem isso. Uma bola amarela. E ele coloca a mão nessa bola amarela. E a pessoa fica com o rádio lá na frente, de costas para ele. Quando ele estiver olhando para a bola amarela, ela fala, e ele não está olhando para ela. E quando ele estiver olhando para ela, ela vai falar, agora você está olhando para mim. E adivinha quantas vezes acontece a sincronicidade? Quase todas as vezes. Isso acontece comigo, com você, com todos os seres humanos. Você vai numa rua, e de repente a vontade de olhar para trás, e você vê que tem alguém olhando para você. Ou você está andando numa rua, aí você sente alguma coisa assim, de um prédio, de um sobrado, que você olha, tem alguém olhando para você. Então, existe um fio invisível de uma pessoa para outra, que estamos todos conectados. E o Sheldrake, né, o Rupert Sheldrake, ele se une a uma técnica fantástica chamada constelação familiar. Né? E as pesquisas dele nessa área têm feito verdadeiros milagres na vida, né, de várias pessoas ao redor do mundo. Por quê? Eu posso, se existe essa conexão, eu sempre falo, né, que parece até essa coisa do tempo e espaço, como não existe, passado, presente e futuro, que é o agora. Então, no agora eu posso mexer com uma situação da minha família, por exemplo, uma perda, né, de alguém que reflete numa depressão em alguém na atualidade da minha família. Sim. Eu consigo, numa constelação familiar, fazer o quê? Eu consigo tratar aquele parente meu já falecido, devido à perda lá, ficou muito triste, e esse sentimento passa para uma pessoa na atualidade. Vamos supor que isso tenha acontecido há 80 anos atrás. Sim. 80 anos depois, um indivíduo de 30 anos aqui, que é parente, né, tem uma linhagem genética, sanguínea com esse cidadão que sofreu uma perda muito grande lá, que ficou muito triste, aqui ele se transformou num depressivo. E com essa técnica, como nada está separado, eu consigo tratar esse ancestral na atualidade, através de uma simulação. Eu trato ele aqui e esse indivíduo trata a depressão dele. Ou seja, eu consigo cuidar de pessoas separadamente, mas que ao mesmo tempo eu estou cuidando de famílias inteiras. Sim, você pode fazer esse fenômeno, você pode organizar a sua família inteira. Pessoas que usam drogas, pessoas que com doenças da mente, doenças do corpo. Não é? Então tem famílias inteiras que têm doenças estranhas, e, sabe, acidentes também. É verdade. Não é isso? Aí você pode, olha, essa ferramenta, tudo bem, né? O Sheldrake, ele é um biólogo inglês, Sim. não é? E pega todo o seu embasamento científico e coloca dentro de uma linha, né, que vamos colocar que a constelação seria uma terapia holística. Sim. E aí ele coloca arte, que a terapia holística, né, é mais arte. Isso. Não é? Eu falo que é como a gente usa a terapia holística, né, o método, a gente tem que usar sempre o hemisfério direito cerebral, na maioria das vezes, é a emoção positiva. E o Sheldrake, não é que ele não usa a emoção, mas ele traz a razão da ciência para essa técnica fantástica. E assim o que acontece? Um verdadeiro salto quântico na área de terapias, que salva pessoas, né, que melhora pessoas, que tira pessoas que repetem o que o ancestral dele repetiu, Sim. que é nocivo, que é negativo, e aquilo para. Tem famílias falências que vêm desde Dom Pedro I. Verdade. Tá? Com essa técnica, essas pessoas param de falir. Porque hoje você, como terapeuta, você sabe, boa parte das meninas, até conversando com a mãe hoje, acaba repetindo o casamento da mãe. Se o casamento for bem sucedido, ela acaba procurando um casamento bem sucedido.
Verdade. E muitas vezes ela tem um casamento bem sucedido, mas ela usa a energia daquilo que ela viu no casamento da mãe, É verdade. dentro do casamento dela, e ela acaba falindo o próprio casamento. Realmente. Então, são técnicas, são conhecimentos da alma humana, agora com a ciência, né, com o poder da razão da ciência. É possível agora quantificar, né, ele está fazendo um trabalho, né, muito bonito nesse sentido, e é possível reproduzir, ou seja, reproduzir mais pessoas com esse mesmo embasamento de conhecimento, para que essa terapia ela cresça e para que a humanidade floresça. Incrível. Não é? Fantástico. E tem gente que fala assim, mas você é otimista, né? Como que você vai florescer a humanidade? Não é só com uma terapia. Eu acho assim, que se todos os conflitos, inclusive das drogas, que parece que as drogas é uma coisa do terceiro milênio, né? Do século XXI. Verdade. Se você for ver, você vai ver o ópio, né, e várias outras drogas na China acabando com famílias há 3, 4, 5 mil anos atrás. Verdade. Na Índia, não é isso? No Egito, na Grécia, na Roma Antiga. Então, as drogas, eu falo que também a gente tem também a memória celular da bebida, Verdade, não é? Ricardo. Isso. Da violência, das drogas, etc., etc., das famílias, dos casamentos que deram errado lá atrás. Eu acabo tendo a memória celular disso, penso que sou eu e acabo reproduzindo isso. Além de toda aquela parafernália do Freud e do próprio Reich, né, que deixa bem claro que tudo que vivemos na infância, né, nos primeiros 7 anos de vida, acabamos reproduzindo, seja positivo ou negativo, para o resto de nossas vidas. É verdade. E eu vou, antes, né, eu vou para o Jung, né, que eu sou meio fã do Jung, que ele fala que da barriga para a mãe para trás, existem outras memórias também. É verdade, Ricardo. Não é isso? Isso. Então eu posso dizer para você que um sofrimento que você tem hoje Sim. pode ser um sofrimento que já dura 100 anos, 1000 anos, 2, 3, 5 mil anos. Verdade. Então, seu ancestral lá atrás, que sentiu aquela dor, foi passando na memória celular de um para o outro e chegou em você. Vamos supor que você fosse uma pessoa cometida por uma depressão ancestral, né, da memória ancestral. Então, por isso que eu falo que nem sempre a medicação consegue tratar as doenças da alma. É verdade. Não é? Uhum. Então, as doenças não são só cerebrais, Não. nem corporais. Então, as doenças, às vezes, são ancestrais. Também. Então, o Sheldrake, de forma genial, conseguiu colocar a ciência. Eu falo que o Sheldrake consegue colocar o coração na ciência, não é? Verdade. Com essa atitude dele. Mas queria deixar bem claro também que o Sheldrake não foi o primeiro a vislumbrar essa possibilidade, não é? Que eu vou estar falando mais à frente. Ótimo, Ricardo. Fantástico.